Hello, students! Então, pessoal do oitavo ano, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês, aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Vocês, como já me conhecem, sou o professor Fábio, ok? E para quem estiver vendo esse vídeo aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo esse vídeo aí pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo pela noite, good evening, ok? Então, no nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre possessive pronouns, sendo que eu tinha explicado já na aula passada para vocês sobre os pronomes já como os pronomes pessoais, que era I, you, he, she, e os pronomes adjetivos, certo? Que é os object pronouns, que diga, certo? Que são usados no meio ou no final da frase, certo? Então a gente vai hoje aprofundar mais nos possessive pronouns, que são os pronomes possessivos, como vocês estão vendo aqui no slide, ok? Então a gente tem aqui uma prévia, certo? Um mapeamento aqui dos possessive. Na primeira coluna, a gente tem aqui os pronomes pessoais, que é os subject pronouns. I, que é eu, you, que é você, he, que quer dizer ele, she, que quer dizer ela, it, quer dizer ele ou ela. Só que o it é invariável, ele não é usado para pessoas, certo? Pode ser um animal, pode ser um objeto, ok? Pode ser as coisas da natureza, enfim, certo? Então, o it aí é ele ou ela, só que não usamos para pessoas. We, que quer dizer nós, ok? E they, que quer dizer eles ou elas, ok? Tanto faz para pessoas como para animais, ok? Então aí logo em seguida, no meio a gente tem os possessives, certo? Então esses possessives aqui, vou dar o significado deles para vocês. My, que quer dizer meu ou minha. Your, que quer dizer seu ou sua, ok? His, que quer dizer dele. Her, que quer dizer dela, ok? Its, que quer dizer dele ou dela. Só que aqui, certo, o its ele não é tão comum, certo, como um possessive pronoun, ok? Our, que quer dizer nosso ou nossa, ok? E their, que quer dizer deles ou delas. Ok? Tanto faz dele do animal ou dela da pessoa, ok? Tanto faz. E aqui a gente tem na terceira coluna, como vocês estão vendo no slide, certo? A gente tem também o mesmo significado para o outro, certo? Mine, que quer dizer meu, yours, que quer dizer seu ou sua, meu ou minha, né, lá do mine, his, que quer dizer dele, hers, que quer dizer dela, its, que quer dizer dele ou dela, certo? Só que ele não é tão comum, certo? Ours, que quer dizer nosso ou nossa, e theirs, que quer dizer deles ou delas. Então, pessoal, ele vai substituir. Qual é a função desses três aqui, dessa terceira coluna aqui, se eles têm o mesmo significado dos outros, certo? Eles aqui, na terceira coluna, eles podem substituir o substantivo. Ora, por exemplo, this is my book. Este é meu livro, my book. Ou eu poderia dizer, apontando só para o livro, já que as pessoas estão falando do livro, né? Então todo mundo está vendo na cena, na situação que seria do livro. Então, se eu apontar para o livro, eu poderia apontar para o livro e dizer, this is mine. Este é meu, ok? Então, o que é seu? O livro. Então, mine, ele está substituindo o objeto, ok? Ou também pode ser usado para pessoas. Tipo aqui, this is your girl. Essa é a sua garota. Ok? Ou então eu posso apontar para a menina. Ok? E apontar para ela e substituir, sem precisar dizer a palavra girl. Ok? Se tá cheio supondo que está cheio de girls lá. Certo? Então eu vou apontar para uma delas, das girls, e vou dizer, this is yours. Esta é a sua. Sua o quê? A sua garota, ok? Então aqui no sentido de relacionamento, certo? Não é no sentido de posse, que as pessoas não são donas umas das outras, né? Então aqui, esses terceiros aqui, eles normalmente são usados no meio ou no final da frase, certo? Como possessivo. Quando eles vão substituir aí o objeto, a pessoa, né? Quando vão dar essa referência, ok? E no próximo slide, olha, a gente vai completar aqui com os possessives lá, tanto do meio como do final,
ok? Da primeira como da terceira coluna. Are those gloves Jane's? Aquelas luvas são da Jane? Yes, they're hers. Sim, são dela, ok? Dela. O que são delas? As luvas, certo? Então, o hers aí substitui os gloves, ok? Dela. Her gloves, hers. A gente pode traduzir assim. Aí, em seguida, do those bikes belong to the twins? Aquelas bicicletas pertencem aos gêmeos? Yes, they're. Então, aí os gêmeos, eles, ou deles em inglês, a gente vai falar yes, they're theirs. Bem parecido, né? Yes, they're theirs. Sim, são deles. Ok? Em seguida, are those books the children's? Aqueles livros são das crianças? No, they're not. Então, aí deles, em inglês, theirs. They're not theirs. Não, eles não são deles. Ok? Is that car the policeman's? Aquele carro é do policial? Yes. Então, o policial, do policial é dele, não é isso? E dele em inglês, acho que vocês lembram aí, lá da última coluna. E yes, it's his. Ok? Lembrando que o his está tanto na primeira como na segunda. Ok? A mesma escrita. Na segunda coluna. Em seguida, it's that Kate's racket. Is that Kate's racket? Essa raquete ali é da Kate. Yes, it's. Então, se é da Kate, é dela. E dela em inglês. Yes, it's hers. Ok? Yes, it's hers. Ok? Em seguida, is that David's and Linda's baby? Aquele bebê é do David e da Linda. Então, se é o David e a Linda, é deles, não é isso? No, it isn't theirs. Não, não é deles. Ok? E aqui, is that coat Sophie's? Esse casaco é da Sofia? Então, se é a Sofia, então é dela, não é isso? E a resposta aqui vai ser no, it's not. It's not hers. Não, não é dela. Ok? Em seguida, is that Granny's teapot? Essa chaleira é da vovó? Aquela chaleira é da vovó. Is that Granny's teapot? Então, se é da vovó, é dela. Então, aí no caso, a gente vai usar o possessivo dela em inglês, que no caso, ó, yes, it's hers. Sim, é dela. Ok? That's our new house. É a nossa nova casa. It's, então se é nossa, não é isso? Nosso ou nossa em inglês. Yeah, it's ours. É nossa. Ok? Does the bike belong to you? Aquela bicicleta pertence a você? Yes. Yes, it's. Então se é minha, em inglês é yes, it's mine. Sim, é minha. Ok? Em seguida, does that boat belong to your parents? Aquele barco pertence aos seus pais? Ok? Então, no caso aí, no, se pertence aos meus pais, sim ou não, então se é relacionado aos meus pais, então é deles, não é isso? Então, deles é isso, não sei se vocês estão lembrando em inglês. No, it isn't theirs. Ok? Não, não é deles. Em seguida, is that John's watch? Aquele é o relógio do John. Is that John's watch? É o relógio do John. Então, se é do John, é dele, ok? E no caso aqui, na frase, iria completar como no, it isn't his. Não, não é dele, ok? Em seguida, these photos belong to us. These photos belong to us. Essas fotos pertencem a nós. Então, se é nós, é nossa, né? Nosso em inglês, aí, vocês acham que estão lembrando aí da coluna lá, certo? They're ours, ok? São nossas, ok? Em seguida,
Are these keys yours? Aquelas chaves são suas? Are these keys yours? Aquelas chaves são suas? Então, se são suas, obviamente, aí no caso, é como se alguém fosse perguntar para mim, Fábio, are these keys yours? Fábio, essas chaves são suas? Aí eu vou responder se são minhas ou não, certo? Aí no caso aqui, ó, no, they're not mine. Não, não são minhas, ok? Ou não são nossas, né? Que aqui no caso, are these keys yours, como não está definindo o nome de alguém, pode ser no plural ou pode ser no singular. Pode estar falando de mim ou de mim e de outra pessoa, ok? Em seguida, a gente tem aqui, ó, this bag belongs to Mary. Essa bolsa pertence a Mary. Então, se pertence a ela, é dela, né? Aí vai dizer, aliás, é uma afirmação, né? This bag belongs to Mary. Essa bolsa pertence a Mary, ok? Então, it's hers. É dela. O que é dela? A bolsa, ok? E o hers aí tá como substituindo aí o objeto, ok? Those motorbikes belongs to your friends. Do those motorbikes belong to your friends? Aquelas motocicletas pertencem aos seus amigos, ok? Então, se pertence a eles, é deles, ok? Ou deles ou não deles. Então, no, they're not theirs. Não, elas não são deles, ok? Em seguida, these are the children's toys. Aqueles são os brinquedos das crianças, ok? Então, se é das crianças, é delas, ok? Então, é deles ou delas. Então, a gente tem theirs. São deles, ok? Ou são delas. Em seguida, is that Jack's scooter? Essa scooter é do Jack. Aquela scooter é do Jack. Se é do Jack, então é dele, ok? Tá? O pronome que a gente usaria para essa frase é dele, ok? No, it's not his. Não, não é dele, ok? Are they your motorbikes? Aquelas motorbikes são deles, aquelas motocicletas são deles. Então, are they your... Aliás, desculpem, agora eu preste atenção na frase. Are they your motorbikes? Aquelas são suas motocicletas, certo? Então aí se for no plural, pode ser nossa, ou se for no singular, pode ser minha, ok? Vamos ver quais são os verbos, os pronomes que são usados aí, possessivos. Yes, they're ours. Sim, são nossas, ok? Se no caso fossem as duas minhas, né, seria yes, they're mine, ok? Em seguida, that cottage. Que seria isso? Cabana, eu acho que é uma cabana. That cottage belongs to my friends. Aquela cabana pertence aos meus amigos. Então, se pertence a eles, é deles. Então, it's theirs. É deles, ok? Em seguida, are those your packed lunches? São seus sacos de almoço, né? Pack, seus pacotes de almoço, né? Então, se são ours, desculpa, are those ours packed lunches? São os nossos pacotes de lanche, de almoço. Se for nosso, então é ours, ok? Yes, they're ours. Sim, são nossas. Is that present for me? Aquele presente é para mim? Aquele presente é para mim? Is that present for me? Né? Se aquele presente ali for para mim, então é mine. Ou, se eu for responder, yes, it's mine. Ok? Ou, yes, it's yours. Sim, é seu. Ok? Quando se eu perguntar para a pessoa, is that present for me? Aquele presente é para mim, e a pessoa vai responder, yes, it's yours. Sim, é seu. Ok? E finalmente aqui, is that present for your grandfather? Aquele presente é for our grandfather. Aquele presente é para o nosso avô. Então, se é o nosso, certo? Então, a gente vai saber qual é o pronome que a gente vai substituir aí. Yes, it's his. Ok? Aliás, dele, né? His quer dizer dele. Ok? Então, a gente fica por aqui.
essa é a nossa aula de inglês. Espero aí ter esclarecido para vocês aí o uso dos pronomes possessivos, certo? Tanto os que são usados no meio, como os que podem ser usados aí da primeira coluna, quando tem ele e o objeto do qual você vai falar, ou os que estão na terceira coluna, quando você vai substituir eles pelos objetos, sem precisar colocar os nomes dos objetos, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Deixo aqui meu abraço virtual para todos vocês. Espero que a gente se veja na próxima aula, ok? Bye bye, see you next class.